Hello, hello. Thank you so much, Your Holiness. It's lovely to see you again. Thank you really so much for joining us today. And thank you to all the audience that we have out there. It's lovely to have you with us too. I'm Richard Layard. I'm an economist from the London School of Economics, and I'm also a co-founder of Action for Happiness. And for Action for Happiness, this is a very special day because this is our 10th birthday, and wonderful to be able to celebrate it with you. We've now got 250,000 members, we've got 1.5 million followers, and as you know, all the members have pledged to try to live in a way that creates as much happiness in the world as possible. And I think it was that message that made you decide to become our patron, which we are so pleased about. So it's great that you're here. Feliz. You joined Action for Happiness before it was launched. Sua Santidade, este também In Zurich. eu lembro que nós estávamos em Zurique, no mesmo palco, discutindo sobre a ética secular e como fazer para promover esse movimento da ética secular. Dessa comunidade NGO pela Paz, o senhor é o nosso primeiro membro. Mas a última vez que nos vemos foi quando o senhor veio a Londres e disse e o senhor perguntou, eu perguntei ao senhor como poderíamos realizar essa ação pela paz. Sua Santidade, e nós também Sua Santidade, desde esse aniversário, de quando o senhor se tornou nosso patrono, lançou o nosso curso em Londres, explorando o que importa. Desde então, este curso foi realizado por milhares de pessoas. Também foi avaliado em um ensaio aleatório adequado com resultados surpreendentes. 2 meses após o curso, os participantes ficaram um ponto muito mais felizes do que teriam ficado caso contrário. Isto é um impulso maior do que se eles tivessem encontrado um parceiro na vida ou um emprego. Eles também se tornaram mais compassivos. Mas não devemos nos surpreender, porque a mensagem da vida positiva, a qual o Senhor defende, é muito poderosa. Lembro-me vividamente quando lhe perguntaram naquele teatro: qual é a coisa mais importante para uma vida mais feliz? E o Senhor, sem hesitação, respondeu: é ter um coração caloroso. Isso realmente me fez chorar. Mas a próxima pergunta é como conseguir isso. Portanto, eu gostaria, para começar, eu gostaria de perguntar-lhe ao Senhor como podemos tornar nossos corações mais calorosos. Isso é a minha primeira pergunta para o Senhor. With warm-heartedness, com coração caloroso e se preocupando com o bem-estar dos outros. Isso é uma coisa que está com nós desde que nascemos. Nós somos equipados com esse sentimento. Nós somos animais sociais e a sobrevivência de um indivíduo depende da comunidade, da sua comunidade ou da comunidade em que ele vive. Assim, quando nós nascemos, nós sobrevivemos pela afeição, pelo amor afável da nossa mãe. E esse afeto é a chave fundamental para a nossa sobrevivência.
talvez sem termos sido cuidado pelo amor da nossa mãe ou pelos cercanos, nós morreríamos. Visto que nós somos animais sociais e nascemos de uma mãe e sobrevivemos com leite materno, do leite materno, e por isso que a nossa base física, a nossa natureza fundamental é aquela de se preocupar, de cuidar do bem-estar dos outros. Primeiramente, nós fomos cuidados pela nossa mãe e depois nós fomos cuidados pelos membros da nossa família, pelos nossos irmãos e irmãs em geral. Então, tomar cuidado, se preocupar com os outros é uma coisa que está com nós desde que nascemos, porque basicamente nós somos animais sociais. E por isso que um coração caloroso, se preocupar com o bem-estar dos outros e assim por diante, é um fator fundamental, é a chave para o nosso bem-estar. E isso é sem depender de nenhuma religião. Isso está com nós desde que nascemos. E nós sobrevivemos em geral, nós sobrevivemos por causa do amor materno, do amor da nossa família, dos membros dos nossos familiares. Part of our nature. Isso é parte da nossa natureza humana. Agora, o problema eu acho que agora o problema é o sistema educacional existente. Mainly come from West. Esse sistema educacional que existe atualmente, principalmente surgiu no Ocidente, que é focado principalmente ao bem-estar material. Mas, atualmente, nós devemos aprender a como sustentar uma paz mental e um corpo saudável e uma família feliz. Nós devemos desenvolver esses métodos. E isso não tem nada a ver com uma crença religiosa, tem a ver com um coração caloroso. Então, nós devemos focar no sistema educacional e incluir no currículo como desenvolver um coração caloroso. Essas crianças... Always smiling. Por exemplo, se as crianças têm um professor que sempre sorri, brinca, então a criança é feliz de assistir aquela classe, aquela aula. Mas se na aula o professor sempre mostra um rosto feio, fechado, então a criança nunca é feliz de frequentar aquela aula. Então, se você naturalmente, mesmo para os animais, se você mostra um rosto feliz para eles, um coração caloroso para eles, os cachorros balançam o rabinho com muita felicidade. Você tem que entender pelo movimento do rabinho do cachorro. Mas se você mostra uma cara fechada, uma cara raivosa para o cachorro, ele corre. E isso é também até mesmo os animais, para com os animais. Eu acho que foi na Austrália que quando eu visitei lá, os animais, os passarinhos, eles colocam a comida do animal, do passarinho na mão e o passarinho vem comer essa salpichos, eu acho que é salpichos se chama, vem comer na mão deles. Então, isso mostra que um coração caloroso, uma atitude calorosa é a chave fundamental para uma comunidade feliz. E isso não é uma coisa que devemos aprender, porque desde que nascemos nós já temos essas impressões dentro de nós.
nós só devemos incrementar e aprender como desenvolver essa paz fundamental. According to Indian, or generally, you know, Você sabe, aqui na Índia tem essa parte secular, da ética secular, nos textos, mas não tem nada a ver com religião. E nesses textos ensinam como desenvolver uma paz mental, uma comunidade, uma família feliz, uma comunidade feliz e, finalmente, um mundo feliz. Nós devemos aprender isso da ética secular. E, desse ponto de vista, se nós aprendemos essa ética secular, nós podemos realmente, eu acredito que nós podemos desenvolver uma sociedade feliz. humanity with a sense of oneness. Eu sempre enfatizo que nós devemos também enfatizar desenvolver esse conceito de uma unicidade humana, sem pensar nas diferenças sociais, porque a nacionalidade, as cores, as religiões são coisas secundárias, mas nós devemos desenvolver esse conceito de unicidade humana, de união de 7 bilhões de pessoas no mundo. Some people Sua Santidade, a segunda é sobre, como o senhor disse, todo mundo tem essa capacidade para desenvolver isso, mas eles tiveram uma vida muito difícil e é muito difícil para eles responder às situações com atitude carinhosa. A minha pergunta é: como o senhor perdeu o seu país? O senhor teve uma vida muito difícil. E até recente o senhor foi chefe do Estado, o que é uma posição bastante solitária. Todos nós gostaríamos de saber como o senhor manteve seu maravilhoso brilho interior e continuou sorrindo apesar de seus próprios problemas. Como o senhor fez para prevenir que esses problemas difíceis em sua vida interferisse na sua radiância, essa radiância interior? Primeiramente, aquilo que nós dizemos na cultura tibetana é que nós não devemos prejudicar os outros, mesmo até os animais. Isso é uma coisa que, por exemplo, se a criança se a família vê uma criança querendo matar um inseto, então a família diz: não mata, não mata. Mas isso é por causa de uma cultura hereditária tibetana. Como nós, em geral, os tibetanos, em geral, são praticantes dos ensinamentos budistas. Então, a mensagem fundamental de todas as religiões é um coração afável. Seja esse budista, jainista e assim por diante. Eu mesmo nasci em uma família que mantém essa cultura. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa uma mulher muito gentil, muito afável. E depois disso, as pessoas me reconheceram como eu sou uma reencarnação do Dalai Lama. E desde então eu fui viver no mosteiro de Potala, em Lhasa. E só estudando. E em base a esse estudo eu aprendi sobre a compaixão, que é a cultura tibetana. E a parte disso eu estudei a filosofia budista, que foi muito útil para mim.
India as E depois que eu cheguei aqui na Índia como refugiado, isso também foi muito útil para mim, para a minha vida, para a minha sobrevivência. Então, ter vindo para a Índia, onde é um país livre, democrático, major world e onde todas as maiores religiões coexistem aqui na Índia. different religion Então, basicamente a tradição indiana é várias religiões e um respeito mutual por todas essas religiões. Então, the guest of Indian government. e por outro lado, eu também quero dizer que eu sou um hóspede do governo indiano e eu sou muito feliz porque eu me sinto muito protegido e gozo da liberdade religiosa, liberdade aqui na Índia. So anyway, E sometimes I feel E I still remain inside. algumas vezes eu penso que se eu tivesse ficado no Tibete, talvez a minha mente seria diferente. Mas vindo aqui, sendo refugiado aqui na Índia, eu sou muito feliz. So my sort of responsibility. Então a minha responsabilidade é compartilhar My own sort of minhas experiências, minha paz mental para com todos. basis E without religion. baseado nas minhas experiências da ética secular e sem falar de nenhuma religião. Special connection. E por causa dessas minhas experiências aqui na Índia e dos meus estudos, nas últimas décadas, eu tive muito encontro com o cientista moderno e muitos cientistas, os cientistas, através desses diálogos, os cientistas modernos chegaram à conclusão que a paz mental é uma coisa fundamental para nós sermos felizes. Normal way. Too much anger. Porque muita raiva, muita desconfiança para com os outros, então isso faz surgir em nós muitas perturbações mentais. Então a paz mental é uma coisa muito saudável. Opportunity to practice that. E também, com meus estudos, isso também me fez entender que é muito importante praticar esses conceitos. People from different country. E meu estar aqui na Índia também Whenever I met fez com que eu encontrasse pessoas de muitos outros países, de vários tipos de religiões, e todas as vezes que eu os encontro, eu sempre penso que eu não sou o Dalai Lama, eu sou um ser humano como todos eles. It's absolutely wonderful. Isso é uma coisa maravilhosa, Sua Santidade. Silver lining. And certainly we have benefited in the West. É claro, People have lost. Mesmo que os povos tibetanos perderam o seu país, e por causa do Senhor, nós nos Ocidente nos beneficiamos muito. Sua Santidade, Which we know from our experience and from research, including nós research we do at the London School of Economics. We know this. Pela pesquisa que nós fazemos na Escola de Economia em Londres, nós sabemos nós importamos quanto é importante a felicidade entre a nossa família, entre as comunidades e assim por diante. Todas essas comunidades é muito importante ter uma importante relação mundial.
I had a very interesting conversation with Thich Nhat Hanh. Falamos principalmente até agora sobre nossa vida interior, como administramos nossos sentimentos e alcançamos paz e serenidade. Mas como a pesquisa nos mostra em nossa escola de economia em Londres, também somos eminentemente afetados pelas relações que temos com as outras pessoas, com a nossa comunidade e família. Portanto, minha pergunta eu gostaria de saber, e sou muito interessado, qual é o segredo em sua mente para construir boas relações com os outros, com a nossa família, e quando é razoável pedir às pessoas que mudem seu comportamento? I believe Como eu já mencionei antes, eu acredito que todos os 7 bilhões de pessoas, nós todos somos irmãos e irmãs. I believe Então, eu acredito que pensar somente na minha nação, no meu país, no meu governo, esse tipo de pensamento limitado é uma coisa antiga, é uma coisa passada. several centuries No passado, por causa dessa enfatização na minha nação, no meu governo e assim por diante, esse pensamento limitado criou muitos problemas e muitas guerras. Mas nós devemos pensar diferente. Agora o mundo é diferente. Nós devemos pensar no povo, nos 7 bilhões de pessoas como um todo, como uma comunidade única, uma família. Então, esse pensamento limitado do meu país, a minha nação, meu governo, minha comunidade, é uma coisa passada, fora de tempo, demagoga. different color. Nós devemos pensar que todas as pessoas, embora nesses 7 bilhões de pessoas existem diferentes países, diferentes cores de pessoas, diferentes religiões, diferentes culturas, mas nós devemos pensar que nós devemos coexistir juntos como uma família, uma enorme família, uma família humanitária de 7 bilhões de pessoas. Wholeheartedness. Juntamente com isso, nós devemos desenvolver esse coração caloroso, essa atitude calorosa, com uma convicção que nós somos 7 bilhões de pessoas que coexistimos juntos. E devemos deixar de lado esse pensamento limitado. That is outdated. Now we have to take. Nós devemos deixar de lado esse pensamento discriminativos, raciais e assim por diante, porque isso é uma coisa passada. Same human being. Nós devemos pensar que dentro desses 7 bilhões de pessoas, nós somos pessoas, somos humanos. Os mesmos tipos somos seres humanos com os mesmos sentimentos e assim por diante, com os mesmos desejos de felicidades e não querer os problemas, e querer a felicidade. E além disso, nós temos também pensar no aquecimento global que afeta todos nós como um todo. E nós devemos pensar que nós devemos pensar de uma maneira realística. A única maneira realística é que nós devemos viver juntos e ajudarmos uns aos outros como um todo, como uma família. Então, Sua Santidade, o que o senhor diz sobre as pessoas que estão em conflitos, como com as famílias, entre famílias? Quanto eles devem ser abertos para com os outros? Para que? Put it this way, to what extent can you try to change another person? Ou seja, colocando isso em uma outra maneira, como nós devemos fazer para mudar as outras pessoas? Ou que nós gostaríamos que ele fosse. Como eu mencionei antes, nós somos animais sociais, nós devemos viver dado a dado. E de acordo com essas circunstâncias, se nós considerarmos todos os outros
sem falar de religiões, de sua atitude e assim por diante, mesmo com a pessoa raivosa, ele é uma pessoa humana, é um irmão humano. Negative attitude. Mesmo que uma pessoa que mostra uma atitude negativa para com você, você tem que sentir afabilidade, sentir compaixão para com eles. On the basis of oneness of 7 E billion. nós devemos manter a atitude compassiva para com eles em base ao pensamento que nós todos somos irmãos e somos uma comunidade de 7 bilhões de pessoas. After 1 week, Então, isso é muito possível que depois de uma semana, um mês, a outra pessoa mude. negative attitude, Se uma pessoa com uma atitude negativa para você e você responde com a mesma maneira, então o problema entre vocês dois nunca vai terminar, nunca vai desaparecer. they Tipo aquela assim, quando um não quer, dois não brigam. I always see keep more warm-hearted. Eu, do meu lado, eu sempre mantenho uma atitude, um coração caloroso para com todas as outras pessoas, inclusive as pessoas que me trazem problemas. Porque eu os vejo como que nós todos somos irmãos e irmãs. Eu sei que as coisas vão mudar. I think it's a wonderful way of putting it. Eu acho que isso é uma maneira maravilhosa de colocar essa questão de desarmonia entre família, entre os outros, com os outros. In our culture, and I know that we have discussed this before. Eu the need for secular ethics. eu sei que eu gostaria de perguntar sobre a necessidade da mudança cultural que já discutimos anteriormente, a necessidade de uma nova ética secular que não dependa de religião, Building an organization. mas de nossa humanidade comunitária. Lembro-me de perguntar se o Senhor criaria um movimento para difundir essa ideia no Ocidente. E o Senhor disse-me que não achava que fosse seu papel. Meu papel é ensinar. Então, eu expliquei que era isso que estávamos tentando fazer com a enjoação em prol da felicidade. E o Senhor aceitou tornar-se nosso patrono. Agora centenas de milhares de nossos membros estão agindo diariamente para ajudar a criar uma sociedade mais feliz e mais afável. Portanto, Sua Santidade, ao celebrarmos nosso 10º aniversário, o dia de hoje, qual é a sua mensagem para os membros dessa comunidade global da ação em prol da felicidade? Gostaríamos de saber o que o senhor pensa, o que o senhor obteve, alcançou com essa sua mensagem. Your group, Veja, without o seu grupo, sem a sua religião, sem tocar no âmbito religioso, warm-hearted, with warm-hearted, mas só promovendo uma atitude, um coração caloroso. wonderful. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa prática. And that is almost, I think, Isso future. eu acho que a esperança do futuro se nós criamos um mundo feliz, um mundo feliz, uma humanidade feliz, isso deve ser baseado nesse coração caloroso. And then, difficult. Mas se nós pensarmos em criar uma sociedade feliz baseado na divisão religiosa, na dualidade, isso será muito difícil alcançar um mundo feliz. So now your society, Agora a sua sociedade, essa comunidade que você criou, é uma coisa maravilhosa. without religious belief, Porque sem tocar em religião, mas sem tocar em uma religião, a minha mensagem é que sem tocar em uma religião, mas pensar que nós somos animais sociais e nós devemos viver felizes ajudando uns aos outros. society. Então, essa comunidade que você criou, What say
responsibility because of the activities. Essa sua atividade é uma coisa deslumbrante. Muito obrigado. Well, thank you so much. Muito obrigada, Sua Santidade. Some of the members of the audience, Eu penso, eu espero que muitos membros da comunidade sejam inspirados pelas palavras que o senhor disse agora e tenha um impacto a outras pessoas da nossa própria maneira. E a pessoa que criou esse nosso movimento é o Dr. Maxwell Willison, diretor da the master of IT, which I was more of. So I'm going to hand over now to. Eu vou passar a palavra para ele, que guiará, moderará, será o moderador da sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, Lord Richard. Muito obrigado, senhor. Eu tenho uma boa memória sobre nosso encontro em Londres. Quando Richard disse, nós temos milhares de pessoas atuando pelo mundo em base à sua visão. E alguns deles estão conosco nesse evento. E agora temos algumas perguntas dessa comunidade. E a primeira de Minda. Suas Santidades, eu tenho 2 filhos. Minha pergunta é: o que podemos fazer para apoiar as crianças e jovens cuja saúde mental foi prejudicada duramente durante essa pandemia? Pandemia. Now this illness Essa pandemia é uma coisa muito séria atualmente, agora. So now there are already many doctors, e muitos doutores e muitas enfermeiras, muitas pessoas da área da saúde estão cuidando das pessoas, dos pacientes, das pessoas jovens e das crianças. Isso é uma coisa maravilhosa. This special illness. Essa doença é uma coisa que alcançou, afeta o mundo todo. E aqui na Índia é uma coisa muito séria. So, Professor, you see, there are some research work. E os médicos os médicos estão fazendo alguma pesquisa para encontrar uma solução, mas o mais importante é manter uma atitude calorosa para com os pacientes e com as crianças, a fim que eles possam melhorar, incrementar e desenvolver uma paz mental, uma esperança mental. Então, para os doutores, fazer com que os pacientes desenvolvam isso é uma coisa fundamental, é a chave. Então, para as pessoas que sofreram dessa doença, e os jovens e as crianças, vocês têm que prover a ele, dar esperança para o futuro, para esses jovens e essas crianças. É muito importante que eles mantenham o otimismo durante esse período. Por causa dessa pandemia, dessa enfermidade, então muitos deles perderam a esperança e caíram em depressão. Very important. Então, ajudar eles a manter uma atitude otimista é uma coisa muito importante, é um fator crucial nesse momento. A nossa próxima pergunta é de Adero. Sua Santidade,
A minha pergunta é: como o senhor pode criar felicidade com a sombra de pesar sobre si mesmo? Perdi meu marido há 8 anos atrás e é uma luta todos os dias para tentar ser feliz sem ele. Now, É, basically, as I mentioned earlier, basicamente, como eu mencionei anteriormente, human being as a social animal nós, seres humanos, como parte de uma comunidade social, de animais sociais, de uma comunidade, basis of your happiness, basis of your então a sua felicidade, você vivendo em uma comunidade, a sua felicidade depende dessa comunidade. O seu marido é um indivíduo. É muito triste que ele morreu, mas você tem que pensar que a sua comunidade ainda existe. same community. E você pertence a essa comunidade. Then, then also, Então você tem. I'm monk. Você deve pensar, eu sou monge, eu não tenho experiências, eu não tenho essa experiência. Você é uma mulher jovem. Usually may find another husband. Okay. Se você pode encontrar um outro homem, um outro marido, não tem problema. O importante Neighbor, é todos os seus amigos, todos os seus vizinhos. Você tem que manter amizade com eles, confiança para com eles, ter confiança para com eles, ter o apoio deles. Isso é uma coisa muito importante. Muito obrigada, sociedade, por essa resposta, porque muitas pessoas estão perdendo seus companheiros nesse momento. A nossa próxima pergunta é de Alex. Muito obrigado por estar conosco. Meu nome é Alex Nunn. Eu sou um ativista. Minha pergunta porque quando eu vejo o mundo afora e vejo tantas ameaças no mundo, racismo, a mudança climática, aí às vezes meu coração tem a tendência a se fechar porque eu não me sinto inútil, não posso fazer nada. O que podemos fazer para permanecermos felizes e compassivos em vez de nos fecharmos com medo? now, warm-heartedness Então, como eu mencionei antes, um coração caloroso, uma atitude calorosa é parte da nossa natureza humana, como eu expliquei anteriormente. work we already have. Isso, desde que nascemos, temos isso. Intelligence. E juntamente com isso, nós devemos pensar que nós temos essa inteligência humana e nós devemos utilizar essa nossa inteligência humana positivamente. Happy. E uma maneira de utilizar essa inteligência humana é usá-la para manter uma comunidade, uma felicidade e uma comunidade feliz. Then, you see, on top of basic warm-heartedness, then Se nós combinarmos esse coração caloroso que nós já temos em nós, e se nós usarmos juntamente com essa atitude calorosa, usarmos nossa inteligência em maneira positiva, isso será muito útil para mantermos uma comunidade feliz. is also E como eu já mencionei antes, esse aquecimento global é além do nosso controle, mas a respeito da nossa comunidade, the sense of brotherhood. se nós mantemos essa sensação de irmãos e irmãs, isso é muito importante. Por exemplo, nesse momento onde muitos países tipo a Alemanha e assim por diante estão enfrentando as enchentes, e você vê muitas pessoas se juntaram para ajudar uns aos outros. Isso é uma natureza humana.
Isso está imbuído na natureza humana, utilizar uns aos outros. Mas nós devemos combinar esse coração afável, esse coração caloroso com a nossa inteligência humana, usar de maneira positiva. E se nós fizermos assim, nós podemos criar um mundo, proteger o mundo, criar um mundo mais feliz, mais pacífico e muito mais protetivo. Sua cidade, o senhor é muito correto com a sua resposta em como enfrentarmos esses problemas que estamos passando agora. Sua Santidade, meu nome é Rena e eu sou muito honrada de estar na presença do senhor. Eu sou do sul da África do Sul. Minha pergunta é, como cultivarmos o tipo de amizade que o senhor compartilha com o bispo Desmond Tutu, a fim de desenvolver comunidades imparciais e pacíficas em meio às divisões raciais e étnicas? O fator fundamental é a confiança. Desmond Tutu, o bispo Desmond Tutu, eu sempre o considero como o meu irmão, um irmão mais velho espiritual. As nossas religiões são coisas secundárias. Basicamente, nós devemos pensar que nós pensamos que nós somos seres humanos e ambos nós praticamos um coração caloroso. Mas entre as religiões, se nós temos uma relação mutual de coração caloroso, os problemas religiosos que podem aparecer coisas pequenas, se tornarão pequenas. So that's secondary. Porque sempre aparecem algumas diferenças, algumas coisas, alguns problemas, mas isso é uma coisa secundária. Basicamente, o bispo Desmond Tutu, eu amo Desmond Tutu. Uma vez ele me apreciou, ele brincou comigo. Infelizmente, essa pessoa é uma pessoa não cristã. Você vê, religião é uma coisa secundária. A coisa mais importante que nós devemos focar nós devemos focalizar em nós como seres humanos, com as mesmas emoções humanas. Eu não tenho nenhum problema com as diferentes religiões, com as diferentes filosofias religiosas, porque eu penso basicamente que somos todos seres humanos. E nós devemos... se nós pensarmos assim, nós podemos desenvolver o respeito e o amor afável, a afabilidade com todas as pessoas, todos os seres humanos, sem pensar em diferenças religiosas, raciais e assim por diante. Isso é uma coisa secundária. Sua Santidade é muito feliz, eu sou muito feliz, é muito aconchegante ver o seu relacionamento com Desmond Tutu. Sua Santidade, meu nome é Tânia Baretti. Minha pergunta é: que única ação cada membro da comunidade, ação em prol da felicidade, pode tomar para ajudar a fazer no mundo um lugar mais feliz? Do mundo um lugar mais feliz. Eu acho que, mesmo que tenham diferentes fatores, mesmo que podemos ver diferentes fatores, mas devemos pensar, eu sou somente um ser humano entre esses 7 bilhões de pessoas. Nessa base, baseado nisso, eu vejo todos os meus amigos, umas pessoas que confiam em mim. Mas se eu pensasse, eu sou um tibetano, eu sou budista,
eu me fechava, me tornaria uma pessoa solitária e me afastava das outras pessoas. Mas nós devemos pensar que, enfatizando de novo, que nós somos, as religiões e assim por diante são coisas secundárias, mas nós devemos focar que nós somos em meio a 7 bilhões de pessoas, nós somos um ser humano. E on the basis of just one human brother. E nós devemos desenvolver essa atitude em base a ver as outras pessoas como nossos irmãos e irmãs. A nossa próxima pergunta é de Cat. Sua Santidade, é um prazer encontrá-lo. Minha pergunta é: o senhor poderia compartilhar conosco uma experiência recente que lhe trouxe felicidade a nível pessoal? I think the main reason Eu acho que a razão principal I visit different places. é que eu visitei muitos lugares e encontrei muitas pessoas, pessoas de diferentes crenças religiosas, encontrei muitos cientistas. E todas as vezes que eu vejo as pessoas, eu mostro meu sorriso. E eu mostro meu sorriso para eles. E eles mostram para mim, por outro lado, eles mostram para mim sua confiança, uma atitude calorosa. Mas, principalmente, primeiramente, eu. E isso, eu acho que isso é resultado de amor afável. E eu, primeiramente, eu sou muito beneficiado com isso. E muitas pessoas, e por isso que me ajuda a mostrar uma face risonha, e as pessoas, por sua vez, mostram para mim essa mesma face. Mesmo que isso também seria bom para os políticos, que se eles pensassem eu sou um político, mas se eles pensassem, basicamente, eu sou um ser humano, seria diferente. Mesmo os chineses, mesmo para os chineses, se eles pensassem que eu sou um ser humano, então seria uma coisa muito boa. E mesmo se nós pensarmos, aquele é um criador de problema, isso não é uma atitude muito conduziva, porque nós somos todos seres humanos e devemos conviver lado a lado. Good morning, Your Holiness. A próxima pergunta é Elisa Tubby. I work as a health and wellbeing improvement practitioner in the National Health Service. Eu trabalho na área nacional da saúde. Como posso ajudar a alimentar a esperança e a felicidade dos profissionais na área da saúde que estão sobrecarregados e exaustos? Você vê, agora as pessoas que realmente se dedicam a servir os outros, eventualmente, mentalmente eles podem se sentir desencorajados e sentir-se deprimidos e cansados e exaustos. Eles podem se sentirem assim. So I think right from the beginning, eu acho que desde o começo nós devemos abordar, ou melhor, nós devemos nos comprometer em ajudar os outros, mas ao mesmo tempo sem prejudicar a nossa saúde, a nossa saúde. E isso é uma coisa prática. Mesmo enquanto ajudarmos os outros, nós devemos tomar cuidado da nossa saúde e cuidar do nosso conforto. Porque é muito importante manter uma mente fresca, uma mente saudável. Quando nós nos enfrentamos a uma situação que é impossível fazer algo,
que é impossível fazer algo para salvar aquela situação, nós devemos ser realistas. In order to serve Nós devemos ser realistas e enfrentar a situação em uma situação realista. physical condition, your own mental state should be Primeiramente, a sua condição física e saúde mental deve ser so people who really dedicated, deve ser saudável para ajudar as outras pessoas. you see, taking care themselves, also indirectly helping Porque muitas pessoas que ajudam, outras pessoas que ajudam, servem outras pessoas, ajudam as pessoas a enfrentar os problemas, eles também diretamente tomam conta das suas próprias saúde. Aí o William agradeceu sua santidade. Sua santidade foi uma resposta muito inteligente. Eu quero agradecer todos os trabalhadores da área de saúde por tudo aquilo que estão fazendo. Meu nome eu sou professora da universidade. Eu recentemente perdi meu pai nesta pandemia. Que conselho o senhor daria a alguém que está de luto? really understandable. É muito compreensível o que você está sentindo, porque o seu querido pai morreu. You feel E nessa situação, much sorrow. e nessa situação você sente muito We use our intelligence. One, muita preocupação, mas nós devemos usar a nossa inteligência. if you face Como um mestre indiano disse, se você enfrenta algum sofrimento, algum problema, uma situação difícil, você tem que perguntar se é possível, você tem que pensar se é possível eliminar essa situação ou não. Se tem possibilidade de eliminar esse sofrimento, tal situação, você não pode, não tem necessidade de você se preocupar. Mas se não tem não tem uma maneira de como eliminar essa situação, você não tem por que se preocupar. Se tem uma maneira de eliminar a situação, very sad. se tem uma maneira de eliminar a situação, de resolver o problema, não tem por que se preocupar. Mas se não tem uma maneira de eliminar a situação, não tem por que se preocupar. But Você tem que pensar que mesmo que seu pai morreu ou alguma maneira o seu amigo morreu e assim por diante, mas você tem que pensar que ainda existe vários amigos, várias pessoas. Por exemplo, quando minha mãe morreu, eu me senti muito feliz. Mas eu pensei, mas isso é a natureza e não tem por que eu me preocupar mais do que mais do que o necessário. Então, nós devemos rezar family member e passed away, then assim por diante. Quando, por exemplo, você tem que pensar, quando um membro da sua família morreu, você tem que pensar de uma maneira positiva. you have to Você tem que pensar que você permanece e você tem que cuidar da sua família. Você tem que continuar com o desejo do seu pai e continuar com a sua família e pensar que você tem muitos outros amigos. We all send you so much love. Muito obrigada pela sua pergunta e todos nós enviamos amor por seu tempo o tempo difícil que você está passando. Minha pergunta a próxima pergunta é Daniel Rose. Eu sou também um de 7 bilhões de pessoas. É muito prazer em conhecê-lo. Eu tenho filhos pequenos de 3 e 5 anos de idade. O que posso dizer a eles para ajudá-los a conduzir uma vida mais feliz? So your
children Então, os seus filhos also is a part of humanity. é parte da humanidade, I feel dessa família humana. in the past, we human beings, Eu acho que no passado, nós seres humanos, not much sorrow, I think. nunca não tinha muitos conhecimento, não tinha muito conhecimento em como desenvolver uma paz mental, Gradually change. mas gradualmente isso está mudando. E os seres humanos estão mais tem mais pensam mais em como cultivar a paz mental. They É mais consciente em como é preciso cultivar a paz mental. Então, seus filhos pertencerá à futura geração also they have to face e eles têm que enfrentar o futuro. important is Então, o importante é que eles cultivem e desenvolvem um coração, uma atitude calorosa. E esse é o conceito de a unicidade desses 7 bilhões de pessoas. E eles têm que eles têm que pensar que eles têm que têm que evitar esse pensamento limitado da minha noção, minha comunidade, minha família, meu país. E eles devem cultivar esse conceito que nós somos todos uma comunidade e que nós devemos todos coexistir juntamente. Muito obrigada, Sua Santidade, por responder todas essas perguntas e muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos vocês na comunidade que fizeram as suas perguntas e em nome de todos nós envolvidos nessa comunidade, quero dizer muito obrigado ao Senhor por ter por responder todas as perguntas e dar muita sabedoria. Muito obrigada. E agora eu passo a pergunta a Lord Richard. Sua Santidade, muito obrigado. E o senhor... É um prazer estar aqui conosco e muito obrigado por continuar conduzindo seus ensinamentos. E nós continuamos a seguir os seus ensinamentos por mais de décadas. E o senhor aparenta muito bem. Muito obrigado por todo o suporte que o senhor nos dá com o passar dos anos. E muito obrigado por esse evento particular. E também gostaria de agradecer o escritório do Tibete em Londres e todos aqueles que ajudaram a organizar esse evento complicado. E agradeço a todos aqueles que se envolveram para organizar esse evento e todos aqueles que participaram desse evento. Sua Santidade, Senhor, eu não posso... Muito obrigado por os seus conselhos, por os conselhos que o Senhor nos deu para ajudar a mover a nossa comunidade. E muito obrigada de novo e minha gratidão. Muito obrigado. okay. See you again. Nos vemos de novo. Por favor, Sua Santidade, venha a Londres. Muito obrigada.